Nosso querido e amado Pai, nesta manhã estamos aqui na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações, que Ele possa entrar de uma forma tremenda e poderosa em nossos corações. Nessa manhã nos entregamos a Ti para a missão que Tu nos chamaste. Fique conosco nos momentos a seguir, em nome de Jesus, amém. Muito bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Que bom. Então, eu recebi o convite nessa manhã para falar para vocês, quero agradecer o convite feito, e nós escolhemos um tema que é muito falado atualmente, muito usado, inclusive na mídia, na televisão, se fala muito sobre esse tema. E a igreja, na verdade, há muito tempo, ela já vinha desenvolvendo essa missão, vamos dizer assim, essa missão, esse trabalho, mas parece que falta para nós, como cristãos, algumas ações ainda nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho nessa manhã sobre o voluntariado. O voluntariado. Vocês já ouviram falar, né? Na questão do voluntário ou voluntários. Já ouviram? É muito falado. A gente vê muitas ações, muitos programas, inclusive, pessoas, empresas desenvolvendo essa atividade. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa. Vamos ler o que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 9. O título é A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judeia. Nós vamos ler e num outro momento nós vamos explicar um pouquinho sobre esses versículos aqui. Mas agora vamos fazer a leitura, tá bom? Então diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. Deles superabundou em grande riqueza sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos orar? Querido Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Nesse momento vamos falar um pouco sobre ela. Derrame o Espírito Santo sobre nós, que possamos ser usados por ti, que a igreja possa receber essa mensagem de prontidão e com o Espírito. Capacite, Senhor, nesse momento, cada um de nós para compreender a tua revelação. Também pedimos uma bênção especial sobre aquelas pessoas que estão distantes, que não puderam vir. Fique com cada uma delas em suas necessidades, em suas carências, com seus problemas de saúde, de ordem física ou psicológica, ou mesmo, Senhor, de assistencial. Fique com cada um deles aonde estiverem. E assim conosco também aqui, que às vezes passamos por necessidades. Precisamos, Senhor, de recursos, precisamos de apoio financeiro para continuarmos a nossa vida aqui nessa terra. Então nos ajude, Senhor, nos prepare para ajudar aos outros. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o dinheiro, nós sabemos que é um problema sério, né? Quando nós falamos em dinheiro, dentro de casa, na nossa família, geralmente nós temos algumas dificuldades. Talvez pela falta do dinheiro, que nós não temos, ou que a nossa família não tem naquele momento, ou talvez pela forma como nós estamos administrando esse dinheiro. Como nós estamos administrando os nossos recursos. Às vezes nos perdemos. Gastamos mais do que nós temos. Gastamos mais daquilo que nós podemos. E nós ficamos endividados. Fala-se do cartão de crédito. Né? Muitos por aí estão pendurados no cartão de crédito. Eu já vi muita gente falar assim, olha, eu peguei o meu cartão de crédito, eu peguei a tesoura, cortei no meio, pisei em cima e joguei no lixo. E nunca mais quero o cartão de crédito. Por quê? Ele me deu uma dor de cabeça danada. Mas não é o cartão de crédito em si, como também não é um cheque pré-datado. Isso são recursos que estão disponíveis para mim e para você. Mas o problema está como nós administramos o nosso dinheiro. Como nós administramos os nossos recursos. Como eu estou fazendo, aonde eu estou colocando, de que forma eu estou gastando. E aí muitos dizem assim, precisa fazer uma agenda, precisa fazer uma planilha de custo no Excel, ou mesmo no caderno, na agenda, anotar o que você gasta, o que você ganha, porque geralmente nós gastamos muito mais do que recebemos. E agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, parece que é uma realidade. Olha o preço da carne, olha o preço do arroz, olha o preço do óleo, tudo caro. E o nosso dinheiro não dá. Do outro lado, nós temos despesas, que são chamadas despesas fixas, aquelas que todos os meses nós precisamos pagar. Quem paga aluguel, quem paga água, né? Todos nós pagamos, né? Água, energia, telefone. Então, essas contas mensais, nós precisamos separar esse recurso. Então, o dinheiro é muito bom, porque ele foi feito como um recurso, para que nós possamos pagar as nossas contas, as nossas despesas que nós temos no nosso dia a dia.
Porém, o dinheiro é assim, ele tem que ser o meu servo. O dinheiro não pode ser o meu patrão. Ele tem que ser o meu servo. Como meu servo, ele me ajuda, ele me auxilia. Como patrão, ele vai me dar ordem, ele vai me direcionar e ele vai me cobrar. Porque nós sabemos que tem aquele pensamento, né? Aquela frase, dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Como eu estou gastando aquilo que eu ganho? Aonde eu estou colocando os meus recursos? Eu estou sabendo investir corretamente? Aonde eu estou investindo? Aonde eu estou colocando aquela minha poupança, aquela, vamos dizer, no meu planejamento, aquela sobra, aquela minha poupança? Aonde eu estou colocando? Aonde eu estou colocando essa pequena reserva, se sobrar, essa pequena reserva na minha conta? Aonde eu estou colocando? Aonde eu estou administrando? E nós sabemos que com a pandemia, o mundo ficou muito complicado. Não é só aqui no Brasil, não. O mundo inteiro passou por dificuldades. E agora nós estamos tentando recuperar a minha economia como pessoa, a economia da minha família e a economia do país, ou dos países. Todos eles estão passando por esse processo. Todos nós estamos envolvidos nesse processo de recuperação econômica. Mas não está fácil. E nesse dizer que não está fácil, nós temos muitas pessoas, muitas famílias que estão passando necessidades. Até mais do que eu, ou mais do que a minha família. Muitas pessoas estão passando muitas dificuldades. E aí nós estamos trabalhando esse tema, como eu posso ser voluntário, como eu posso ajudar essas pessoas. Porque nós sabemos que o dinheiro, ele desperta alguns sentimentos no ser humano. E entre esses sentimentos, nós podemos destacar que o dinheiro, ele nos torna mais egoísta. Parece que quanto mais eu tenho, mais eu quero acumular. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu quero. Por que assim? O ser humano, ele tem esse lado egoísta, possessivo. Nós queremos defender o meu lado. Nós queremos defender o lado daqueles que estão mais próximos de mim. E aí o que acontece? O meu dinheiro é somente meu. Mas não é assim que Deus coloca para mim e para você. Quando nós olhamos dentro do plano bíblico, dentro principalmente lá no Pentateuco, nós não vamos falar sobre o Pentateuco, não vamos ler nenhum texto lá no Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros, né, escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e falta mais um. Números. Muito bem. Então assim, mas quando nós olhamos as orientações lá nesses 5 livros, ali Deus é claro. Olha, houve uma preocupação tão grande de Deus com os mais fracos, com os mais necessitados, com os mais carentes. Lá no Antigo Testamento já havia essa preocupação. Moisés, quando escreve, ele fala assim, olha, um exemplo, quando faziam a colheita,
ele orienta: olhe, o que cair no solo, não pegue, deixe lá, porque pode vir uma pessoa com necessidade e ajuntar aquilo que caiu. Então aqui já tinha uma preocupação lá no Antigo Testamento. E agora, quando nós olhamos aqui no Novo Testamento, também há essa preocupação com as pessoas mais simples, com os mais carentes, com os mais necessitados. Olhe, e tem muita gente passando necessidades. Não é uma só, não, são milhares. Porque quando eu vejo na televisão essas empresas, esses movimentos, essas ações de grupos fazendo o voluntariado, ajudando essas pessoas. E são pessoas que não têm uma afinidade ou não pertencem a nenhuma religião. São pessoas que se predispõem a ser um voluntário, a ajudar pessoas com necessidades, pessoas mais carentes, e eles fazem aquelas ações de alimento, de brinquedos, de roupa, de utensílios domésticos, e levam para as pessoas. E são pessoas que não têm afinidade. Eu sempre falo assim, irmãos, hoje o evangelho, ele precisa muito mais do que um comportamento social. Muito mais. É muito legal eu colocar o meu terno, o irmão, a irmã colocar o seu vestido, colocar a Bíblia debaixo do braço, vir à igreja, bonitinho, com perfume. Isso é comportamento. Então, hoje, nós não precisamos ficar tão preocupados com esse comportamento. Faz bem? Faz. É útil? É. É importante? É muito importante. A higiene, vestir bem, muito bom. Mas não podemos parar aí. Nós não podemos nos limitar somente nesse comportamento. Irmãos, o desafio do cristianismo agora, depois da pandemia, sabe qual é? Sabe qual é o nosso desafio atualmente? É desenvolver ação voluntária. É muito mais que comportamento. Nós precisamos fazer ações. Nós precisamos criar projetos sociais dentro da igreja para ajudar as pessoas que precisam. E ficamos apenas no comportamento. Eu vim a essa igreja um tempo atrás e eu achei muito bacana. Tinha várias cestas básicas ali, várias. Aí eu conversei com o Kaique e o Kaique disse: não é que nós entregamos para as famílias em volta da igreja. Ação social. E às vezes, irmãos, nós ficamos tão presos no recurso que eu tenho, no meu salário, e a gente não vê uma possibilidade de ajudar uma outra pessoa, ajudar uma família, porque nós ficamos limitados ali, olhando somente aquele recurso que nós temos. Mas eu quero dizer que existe muitas possibilidades de eu ser um voluntário. E às vezes, irmãos, ser um voluntário sem doar dinheiro, ajudar uma causa, participar de um projeto social que a igreja desenvolve, ou o próprio irmão, a própria irmã pode criar um projeto voluntário e ajuntar os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus parentes para poder fazer isso para a sociedade. Nós precisamos. Eu encontrei um irmão da igreja e ele falou assim: olha, irmão,
Sabe aquele sermão que você pregou lá no Bandeirante? Nossa, me ajudou tanto. Que sermão bom aquele. Falou para mim aquelas palavras. Não foi esse sermão, foi um outro. Aí ele me fez uma pergunta. Por que o irmão não volta a ser pastor de igreja? Então, na cabeça dele, daquele irmão, eu só posso ajudar a obra se eu estiver filiado à obra. Se eu estiver recebendo um salário da igreja. E eu disse para ele, não, meu irmão, Deus chama cada um tem uma missão. Nós cantamos aqui um hino bonito, né? Falando sobre missão. Cada um de nós temos uma missão. Deus dá uma missão para mim e dá uma missão para o Senhor. Então, o que acontece, meu irmão? Aonde nós estivermos, nós temos que ser voluntários. O Kaique me ligou agora de manhã. E hoje, eu falei assim, ontem, eu falei, olha, amanhã eu não vou à igreja. Eu vou assistir online. Porque assim, eu não tenho folga. Eu prego sábado, quarta, domingo. E hoje eu tirei como folga. O Kaique, irmão, você está pronto? Eu falei, pronto? Pronto eu sempre estou, né? Eu falei, mas você não mandou nada para mim, Kaique? Brinquei com ele, você não mandou nada? Mas, não, irmão, teve um contratempo aqui e tal. Eu falei, olha, então eu vou. Então nós precisamos, dentro da nossa esfera, irmão, dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que o senhor ganha, dentro daquilo que a irmã faz, nós precisamos desenvolver uma tarefa, uma missão muito importante, que é o voluntariado. Não importa se eu ganho, aliás, o voluntário, irmão, o voluntário, ele não ganha dinheiro. Às vezes ele tira do seu bolso, dos seus recursos, ele tira para poder desenvolver aquele projeto, ou para ajudar outras pessoas. É o que nós precisamos fazer. E aí, veja só agora, voltando lá no capítulo 8, eu vou comentar um pouquinho sobre esses versículos, né? Para a gente entender o que foi lido. Porque nós fizemos uma leitura. Agora, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui. E eu quero que os irmãos, as irmãs, prestem bem atenção nessas palavras que estão aqui no texto. Nós vamos destacar algumas palavras, para vocês perceberem que essa mensagem que foi escrita pelo apóstolo Paulo, lá atrás, muitos séculos atrás, ela serve para nós hoje. E é por isso que eu falo assim, a Bíblia é um livro atualizadíssimo. Atualizadíssimo. E nós vamos ler um segundo texto, lá em Timóteo, mas primeiro vamos explicar um pouquinho aqui o que está em Coríntios, capítulo 8. Então, o título diz assim, ó, a oferta das igrejas da Macedônia. Aonde era a Macedônia? Eram algumas ilhas que ficavam na Grécia. Tinha Filipos, tinha Corinto, e tinha outras ilhas. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária. E o apóstolo Paulo foi um grande missionário. Um missionário completo, porque ele não só pregava, ele ensinava, ele fazia um trabalho de voluntário, ele não recebia salário mensal da organização, e ele ia aonde Deus mandava, aonde a obra chamava, aonde havia uma necessidade, ele estava lá presente. E nessa terceira viagem, irmãos, aqui, o apóstolo Paulo, ele tem uma missão, qual é? Arrecadar fundos
arrecadar dinheiro. Por quê? Lá na Judéia, ou lá em Jerusalém, estava passando uma necessidade, irmão, terrível. A igreja estava com fome, a igreja estava carente, a igreja estava necessitada. Havia uma crise econômica, financeira, de trabalho, de dinheiro, lá em Judéia ou lá em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, ou da Judéia, estava passando muita necessidade, fome, carência, pobreza. E o apóstolo Paulo, nessa terceira viagem, ele tem essa missão de arrecadar fundos, de arrecadar dinheiro. E ele vai para essa região da Macedônia, ele vai para a Grécia. E aí, ele agora vai falar que uma igreja com posses, mas só que essa igreja com posses também estava passando necessidades. Isso que é legal a gente observar. Essa igreja de Corinto, da Macedônia, ela vai ajudar a igreja de Judéia, de Jerusalém, ela vai ajudar, mas eles também estão passando necessidades. Agora aqui a gente pode tirar uma lição, irmão. Olhe, a gente pode falar assim, nossa vida, eu estou com uma situação tão difícil na minha vida, meu dinheiro está tão curto, meu dinheiro está tão pouco, eu não consigo ajudar. Consegue. Meu dinheiro dá mal para minha família, como que eu vou ajudar a outra família? O meu vizinho? Como que eu vou ajudar o irmão da minha igreja? Consegue. Essa igreja, irmão, aqui de Corinto, ela ajudou a igreja de Jerusalém. Mas eles estavam passando também necessidade. E a gente vai ver isso aqui, o apóstolo Paulo comentando sobre isso. Quer ver? Vamos começar a ler? Olha o que diz assim, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. A primeira coisa, irmão, é a graça. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, e aqui a gente já vê o apóstolo Paulo colocando assim, a graça de Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, e as demais coisas se multiplicam. Não podemos ter medo, não podemos ficar presos, preocupados. Não, cadê a minha fé? Onde está a sua fé, irmão? Onde está a sua fé, irmã? Busque. Deus está com a graça maravilhosa, Ele está estendendo a mim e estendendo a você. E o apóstolo Paulo aqui ele já fala, olhe, a graça de Deus em primeiro lugar, né? Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, nós estamos passando tribulações? Estamos ou não estamos? Aqui diz, olha, no meio, não é na periferia, não é distante, é no meio da tribulação, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da carência, no meio da escassez, no meio da falta. Então o apóstolo Paulo, ele já diz, olha, essa igreja de Corinto, ela estava no meio da tribulação, no meio da falta, no meio da carência. Manifestaram o quê? O que é que diz aí? Abundância de quê? De alegria. Onde está a nossa alegria? Onde está a minha alegria? Eu ando triste, preocupado, já corcundo aquele peso em cima das minhas costas. Não, irmão. Aqui está dizendo que essa igreja de Corinto estava no meio da tribulação, mas eles estavam estavam alegres. Sorriso, irmão.
cristão é uma pessoa alegre. O mundo está aí, triste. Aí a gente vai conversar com outro irmão e vai triste. Vai conversar com uma pessoa carente e vai triste. A gente vai conversar com o necessitado, nós vamos chegar lá triste? Não. Aqui diz, com alegria. Sejamos alegres então, irmãos. Continuando, diz assim, e a profunda pobreza deles. Deles quem? Da igreja de Corinto. Então veja só, essa era uma igreja que estava na profunda pobreza. Não era uma igreja rica. Não era. Não era uma igreja que tinha posses. Não era. Eles estavam no meio da tribulação. Eles estavam com uma elevada pobreza, uma falta de recursos. Estavam alegres. Estavam alegres. Por quê? Lá no comecinho o apóstolo Paulo colocou, devido à graça do Senhor Jesus. Continuando, diz assim, versículo 3. Não, continuando, diz assim, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha só que palavra, irmão, generosidade. O que falta em nós? O que falta em mim? Generosidade. Quando nós somos generosos, nós não olhamos tanto para as dificuldades, para a escassez, para a falta, porque nós somos generosos. Nós temos o coração aberto para doar, para participar, para colaborar, para dividir, para compartilhar aquele pouco que nós temos. E a igreja de Corinto, nesse contexto aqui, está dizendo que eles estavam em profunda pobreza. Mas quando o apóstolo Paulo ele chega àquela igreja e ele coloca a situação da igreja lá de Jerusalém, lá de Judeia, ele explica que a igreja de Jerusalém, estava mais pobre que eles, estava passando mais necessidades do que a igreja de Corinto. O povo de Corinto abre o coração. Aqui diz que eles têm generosidade. Então, essa é a mola propulsora, é a generosidade. Não é ter dinheiro. Porque muita gente tem dinheiro, irmãos. Até mesmo na igreja. Muita gente tem posses, até mesmo na igreja. Mas não tem o quê? Generosidade. E essa igreja teve generosidade. Agora a gente continuando o 3, diz assim, porque eles, testemunho eu. Quem testemunha? Ele, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu testemunho que na medida das posses que essa igreja de Corinto tinha, eles se mostraram o quê? Que diz aí, irmãos? Voluntários. Então, irmãos, nas condições econômicas que estava a igreja de Corinto, que estava na pobreza, eles se mostraram o quê? Generosos. Eles se mostraram o quê? Voluntários. Voluntariedade, irmão. Essa é a palavra-chave. A vontade de ajudar, a vontade de servir, a vontade de participar. O versículo 4 diz assim, ó, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aqui está dizendo que essa igreja de Corinto pediu ao apóstolo Paulo com rogos. Ou seja, apóstolo Paulo, nós queremos ajudar, nós queremos participar, nós queremos pegar
o nosso pouco que nós temos aqui, lhe entregar para atender aquelas pessoas lá de Jerusalém, lá da Judéia. Eles pediram, voluntário. Sabe, irmãos, que hoje em dia existem pesquisas sobre a questão do voluntariado. E essas pesquisas dizem o seguinte: a primeira delas, a pessoa que é voluntária, ela vive melhor. Ela vive melhor. Se ela está estressada, o estresse vai embora. Se ela está triste, ela passa a ter alegria. Isso são pesquisas feitas, podem pesquisar na internet, que vocês vão encontrar isso que eu estou dizendo agora, nesse momento, para vocês. Isso é pesquisa. O voluntariado, ele sai do seu mundinho, porque nós ficamos limitados ali, na nossa concha. E pesquisas dizem que as pessoas que são voluntárias, elas passam a se relacionar com outras pessoas, elas passam a ver a necessidade que o outro vive. E vive melhor. Porque ela passa a ajudar. Agora vamos continuar no versículo 5, né? Diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha uma expectativa de recolher uma certa quantia de recursos. E essa igreja de Corinto correspondeu com o apóstolo Paulo. É o que diz no versículo 5, diz assim, ó: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro a quem? Ao Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Depois a nós. Pela vontade de Deus. Vamos para o 7, fala assim, ó: como, porém, em tudo manifestais superabundância. Irmão, essa palavra superabundância, ela está acima da abundância. Eles deram mais do que era esperado. Eles tiveram uma prontidão. Eles levantaram dos seus lugares, das suas cadeiras, dos seus bancos, e partiram para a ação, e disseram: nós queremos ajudar, nós queremos participar, nós queremos nos envolver nessa obra, nessa missão. Foi o que essa igreja disse ao apóstolo Paulo naquele momento, né? E aqui diz o versículo 5, o versículo 6, desculpa, o versículo 7 diz assim, ó: superabundância, ou seja, arrecadou, o apóstolo Paulo arrecadou muito mais do que ele esperava. Agora eu acho muito legal uma coisa no apóstolo Paulo, que eu quero destacar para vocês aqui. Duas coisas. A primeira, o apóstolo Paulo, ele tinha a vontade de ajudar os outros. Ele se colocava à frente. Ele se tornava um líder. Primeira coisa. E aqui nós podemos ser, irmãos, cada um de nós poderemos desenvolver essa atitude de nos colocar à frente, de ter a iniciativa, de fazer, olha, eu vou fazer um projeto para ajudar as pessoas. Iniciativa. Precisamos ter. O voluntariado, ele precisa que nós tenhamos iniciativa. A segunda coisa no apóstolo Paulo, ele era fiel. Ele era fiel. Ele tinha uma fidelidade acima do esperado. Por quê? Tudo que ele recolhia em suas viagens de doações,
Ele levava, irmãos, cada centavo. Ele não tirava nada para si. Ele era um apóstolo fiel, honesto. Tinha uma fidelidade com aquilo que ele recebia dos outros. Ele entregava 100%. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente aproveitando por aí das situações, dizendo que vai fazer uma recolta ou vai recolher alguns recursos para uma determinada pessoa, família ou entidade, mas não entrega os 100%. Não entrega. Não é fiel, não é fidedigno. Então, se nós participamos de um projeto na igreja ou fora da igreja, e nós nos colocamos à disposição para desenvolver esse projeto, nós temos que ter a iniciativa e temos que ser o quê? Fiel. Assim como foi o apóstolo Paulo. Fidelidade. Entregar 100% daquilo que eu recebi. Tem muita gente aí querendo ter vantagens. Recebe recursos, mas não emprega 100% daquilo que foi recebido. O apóstolo Paulo não. Tinha iniciativa e tinha fidelidade. Ok? Vamos ler o versículo, continuando 7, né? Fala assim, olha, tanto na fé e na palavra, no saber, no cuidado e no amor. Olha essas palavras, irmãos. Podem até marcar. Olha, superabundância, fé, a palavra de Deus, sabedoria e o cuidado. Aí o versículo 9 nos diz assim, ó: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quem é rico? Jesus Cristo. Se fez o quê? Pobre. Por amor a quem? A mim e a você. Para que pela sua pobreza, pobreza de quem? De Jesus, nos tornássemos ricos. Agora, irmão, eu quero ler com vocês o que está em João. Vocês voltam um pouquinho. João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz aqui. O Evangelho, né? Segundo João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas olhe só, se fez. Quem se fez aqui? Jesus. Jesus, ele não recebeu uma ordem do Pai. Jesus aqui, ele não recebeu um mandado. Ele se fez. E sabe o que diz se fez? Sabe o que quer dizer aqui se fez? É que Jesus foi voluntário. Ele foi voluntário. Jesus, ele se entregou. Entregou por amor. A mim e a você. Então nós podemos dizer que o maior voluntário da história do universo é Jesus Cristo. Porque ele, como rei, como Deus, ele se fez o quê? O que diz aqui? Pobre. Ele se entregou.
Nasceu aonde? Numa manjedoura. Ele viveu como? Tinha posses. Jesus foi o maior voluntário dessa história. A maior. Por quê? Jesus, ele servia diariamente a todas as pessoas que se aproximavam de Jesus. Ele dava alimento, certo? Realizou milagres. Ele curou as pessoas. Então, o maior voluntário da história do universo é Jesus Cristo. O maior exemplo que nós temos. Agora, irmãos, vamos ler o que está em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Estamos indo para o final da nossa mensagem, tá? Se a gente ler esses versículos, irmão, nós vamos falar o seguinte: olha, parece que foi escrito ontem. Olha o que está aí. Encontraram? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao versículo 19. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Acerca dos ricos. Olha o que diz aqui, irmãos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em quem? Mas em Deus. Porque é Deus que nos proporciona ricamente para nosso aprisamento. Que pratiquem o bem, seja voluntário, que ajude o próximo. Sejam ricos de quê, irmãos? De dinheiro? De posses? De bens materiais? Não! O que diz aqui? Sejam ricos de boas obras. Como tem sido a minha obra? Como tem sido a sua obra? O que eu estou fazendo? Irmãos, assim, não existe desculpa para dizer que o meu dinheiro é pouco. Eu posso fazer um trabalho missionário. Eu posso desenvolver uma missão. Eu posso ajudar uma pessoa, não só com dinheiro. Posso ajudar de outra maneira. Inclusive hoje, você que é jovem, Kaique, mais um jovem aí, as empresas, os recursos humanos das empresas, quando eles pegam um currículo de um jovem ou de um candidato ao emprego, e naquele currículo aparece projetos que ele participou como voluntariados, é um diferencial. As empresas hoje, elas buscam pessoas que na sua vida, lá no seu bairro, na sua comunidade, precisamos desenvolver uma obra, uma missão. Irmãos, ser cristão nesse século não é ficar preocupado com o comportamento do vestir. Às vezes nós ficamos preocupados com o meu vestimento, com o meu comportamento. O desafio do cristianismo nesse século, irmãos e irmãs, é ser voluntário, ajudar a sociedade. Dessa maneira, eu apresento a Cristo às pessoas. Mas essa visão social, ela tomou conta. E era um trabalho que a igreja fazia. Se a gente olhar a história do voluntariado, iniciou pela igreja. Iniciou pela igreja.
E hoje a sociedade tomou conta desse espaço e a igreja não pode ficar para trás, nós não podemos ficar para trás. Nós temos que avançar juntos, mostrando para o mundo que nós somos pessoas voluntárias. E olha o que diz Timóteo aqui, no apóstolo Paulo, a Timóteo, ele continua dizendo assim, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente, versículo 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos. Nós somos egoístas, irmãos. Nós confundimos os nossos desejos com as nossas necessidades. Nem tudo aquilo que eu desejo é necessidade. Nem tudo. Eu desejo tanta coisa, o irmão, a irmã deseja tanta coisa, mas não é a minha prioridade, porque não é a minha necessidade. Às vezes, a necessidade do outro tem que estar à frente da minha ou do meu desejo. Prestem bem atenção. A necessidade do outro, do meu próximo, deve estar à frente dos meus desejos. Temos que educar os nossos filhos a serem generosos. Nós ficamos mimando os nossos filhos, tornando-os egoístas, dando-lhe posses, querendo mostrar que você pode, dando presentes e mais presentes, enchendo o quarto de brinquedos, e brinquedos às vezes caríssimos. E nós não estamos ensinando essas crianças a serem voluntárias, generosas. Lá na frente vai sofrer. Continuando, o versículo 19 diz assim, olha, irmãos, que maravilha que o apóstolo Paulo escreveu aqui, que acumulem para si mesmos o quê? Sólido, fundamento para a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida, irmão? Qual é a verdadeira vida? É aquela que Deus nos dá. A verdadeira vida é aquela que Jesus preparou para mim e para você. Uma vida sem egoísmo. Uma vida onde a gente pode aprender com o próprio Jesus que devemos compartilhar, dividir diariamente aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos torne voluntários, que essa mensagem possa ter alcançado o seu coração. Você que está aí no canal, assistindo pela internet, que você aprenda os princípios de ser um voluntário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode ter uma casa grande, uma casa bonita, uma bela mansão. Você pode ter o carro do ano. Não é pecado ter. Pelo contrário, Deus quer que você viva bem. Deus quer que a sua família viva bem. Deus quer que você tenha o melhor. Deus te fez para ser um vitorioso aqui nessa terra. Deus não nos fez para sermos fracassados, derrotados. Não. Deus nos fez para ter, possuir e aproveitar do melhor maná que essa terra tem para mim e tem para você. Isso não é pecado. Mas qual é o pecado então, Valdiron? Qual é o pecado então? Eu vou dizer para você. O pecado é você ter e não saber dividir. É você ter condições, é de você ter posses, é de você ter uma mesa farta de alimento no seu almoço, no seu jantar, no seu café da manhã. Mas o pecado está em você saber que você conhece alguém que está passando necessidade e você não pode ajudar, ou você não quer ajudar, ou você não dá a mínima, porque o nosso egoísmo, ele tomou conta do nosso coração. O maior exemplo de um voluntário foi Jesus Cristo. Ele andou aqui nessa terra com as roupas mais simples, as sandálias mais simples.
ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Jesus não tinha aonde uma mesa farta para sentar. Mas Jesus, ele sempre colocava o próximo em primeiro lugar. E por que nós não seguimos esse exemplo? Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos egoístas. Somos presunçosos. Nós somos acumuladores de riquezas. Nós achamos que vivemos aqui para acumular posses. A nossa vida aqui, ela é curta. A nossa vida, ela é passageira, ela passa rápido. Mas nós queremos deixar um monte de tesouro. Para quê? Para nada. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que essa mensagem ela possa ter tocado no seu coração, no meu coração. E que nós possamos aprender na escola do voluntariado. Que possamos ser generosos e alegres. E alegres. Que Deus nos abençoe. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos capacite, que nós possamos, Senhor, encontrar em nós o lado que eu posso ajudar, o lado que eu posso fazer, o lado que eu possa contribuir, que eu possa encontrar, Senhor, em mim, a facilidade de ajudar os outros. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma profissão, eu tenho um outro recurso, eu posso ajudar de uma outra maneira. E que eu possa criar, Senhor, um projeto, um planejamento. Não é só ajudar por ajudar, mas dizer que eu estou ajudando porque eu sigo o exemplo maior que é de Jesus Cristo. Fica conosco nessa manhã, leva-nos de volta, em nome de Jesus. Amém.